Estamos de volta para mais um Ser Família. Eu tenho quase a certeza absoluta que depois do último programa, onde falámos das necessidades dos homens, muitos homens e muitas mulheres ficaram a aguardar que tivéssemos também este programa, onde iremos falar sobre as necessidades das mulheres. Comigo e como sempre, Daniel Bastos, mais uma vez, bem-vindo. Muito obrigado. Daniel, não tenho a menor dúvida que nós deixámos muita coisa em suspense no último programa. Pois. Falámos também das diferenças do homem e da mulher. Realmente as necessidades são bastante distintas. Quais são, então, estas necessidades da mulher para depois podermos analisar cada uma delas? Antes de falar, então, sobre essas necessidades das mulheres, podíamos voltar aqui, fazer aqui mais um bocadinho de suspense. Dizer que o Dr. Willard Harley, o autor deste livro que temos estado a referir, é ele que de facto fala sobre essas 10 necessidades, as 5 principais dos homens e as 5 principais das mulheres. E a teoria que está na base do seu trabalho é basicamente esta. Ele diz que cada pessoa tem como se fosse um banco emocional e cada pessoa com quem essa pessoa se relaciona tem ali uma conta que pode fazer levantamentos ou depósitos. Os levantamentos são o que ele chama de destruidores do amor, não é? Cada vez que eu critico, que eu imponho a minha vontade, ele identifica alguns, poderemos depois fazer um programa só sobre isto. Mas cada vez que eu vou ao encontro de uma das necessidades da outra pessoa, então a minha conta no coração dessa pessoa vai aumentando. E se o saldo nessa conta, nesse banco, no que diz respeito ao relacionamento do casal, os níveis estiverem sempre elevados, então diz ele que o risco de infidelidade e também de um fim da relação praticamente é nulo, não é? Portanto, o segredo é ir ao encontro das necessidades. Mas bem, o que todos querem ouvir, os nossos ouvintes, as necessidades que foram indicadas por elas como sendo as principais são afeto, não é? Uma intimidade a nível do diálogo, da comunicação, honestidade e abertura seria a terceira necessidade emocional, apoio financeiro, falaremos sobre isto, e empenho e compromisso com a família, da parte dele, como sendo uma necessidade emocional dela. Estamos a ver, então, como muitas dessas necessidades não são coincidentes com as 5 necessidades que vimos do homem no programa anterior. Vamos então, sem delongas, ao afeto. Elas precisam assim tanto de afeto? Bem, por alguma razão Deus diz na Bíblia, em Efésios 5:33, maridos, amai as vossas esposas. Se nós recuarmos à criação, quando Adão está só, ele sente a necessidade de uma companheira. E então, depois de Deus criar, a partir da costela de Adão, Eva, Deus vai dizer, e serão os dois uma só carne. Um Deus, que é um Deus de amor, criou o ser humano para a intimidade. Nós todos temos necessidade da intimidade. As mulheres foram criadas exatamente para que houvesse esta intimidade, o ser humano pudesse ter esta intimidade, porque se fosse só um, não havia intimidade relacional com um igual, não é? E quando estamos a falar aqui do afeto, estamos a falar exatamente sobre esta necessidade de ter aqui um profundo relacionamento, saber que se é amado, que a mulher, ela sente necessidade de saber que ela é querida, que ela um dia foi escolhida, mas continua a ser escolhida todos os dias, ao longo da sua vida. Isto é uma necessidade especial que ela tem. Sendo que quando nós falamos de afeto, é um afeto que tem que ser demonstrado.
porque o afeto implica uma parte prática. Não é apenas eu dizer eu te amo, não é apenas dizer eu gosto muito de ti, eu valorizo-te muito. Depois, nas pequenas ações do dia-a-dia, ela tem que ver esse resultado, que muitas vezes passa mesmo por essa intimidade do afeto físico, do afeto do toque, não é? Ou seja, há muitos homens que têm dificuldade muitas vezes nesta área, que é, até manifestam o amor com o suporte financeiro, manifestam o seu amor com, estando presente, mas depois o afeto físico, esta parte do toque, é-lhes mais difícil, não é? Gary Chapman, autor de um livro também muito interessante, que são as 5 linguagens do amor, falam sobre formas diferentes de demonstrar o amor. E o que Gary Chapman diz é que cada pessoa tem uma ou mais formas preferidas de se sentir amado e que normalmente acaba por utilizar como as suas formas de expressar amor, que não são necessariamente as formas do outro sentir-se amado. Só para recapitular, eu penso que consigo me recordar, é o toque físico, é o tempo de qualidade, são as palavras de apreço, são os atos de serviço, não é? Então, há diferentes formas de o fazer. Agora, o importante é fazer com que a outra pessoa, neste caso o marido, precisa ter a certeza que a sua esposa se sente verdadeiramente amada. E muitas vezes ele dá isso como adquirido, não é? Quando se pergunta a esposos se pensam que a sua esposa se sente amada, nós temos uma resposta muito positiva. Quando perguntamos às esposas desses maridos, já não é bem assim. Por alguma razão, os números caem a pique. Portanto, há aqui uma falta de percepção. A doutora Nástia Lacerda diz que a mulher sente uma grande necessidade de não se sentir só. Ela quer ter... Aliás, nós vemos, as mulheres são extremamente relacionais, não é? As brincadeiras das meninas são com bonecas, elas depois vão formar as suas amizades, elas têm que ter as suas amiguinhas, elas não querem estar sós, elas não são seres solitários, não é? Até para a casa de banho, as meninas vão em conjunto. Olha, anda comigo à casa de banho. Nunca vi um homem fazer uma coisa desse género, não é? Mas elas precisam da companhia. E assim como falávamos no episódio passado, quando elas escolhem aquele homem, acreditam nas promessas daquele homem, ok, elas pensam, eu vou ter um companheiro, vou ter alguém ao meu lado que vai me amar, que vai estar comigo nos meus momentos difíceis, que me vai compreender nas minhas dificuldades. Mas também é o mesmo que dizer, este vai ser o homem que eu escolhi para falar. Este foi o homem que eu escolhi para me dar afeto. Ora bem. Ou seja, este foi o homem que eu escolhi para me satisfazer as minhas necessidades. Não é? Ora bem, isto já nos lança para a segunda necessidade emocional principal da mulher, que é de conversa íntima. Nós podemos ter conversas, podemos falar de coisas que são absolutamente triviais, do tempo, podemos falar sobre o que está a acontecer à nossa volta, mas na comunicação há um nível mais profundo e esse é o nível em que eu sou completamente aberto acerca daquilo que são as minhas emoções, acerca daquilo que eu gosto e não gosto, acerca daquilo que eu, enfim, medos, tudo que tem a ver com aquilo que está dentro do meu coração. Ora, a mulher tem uma necessidade de ter esta intimidade relacional ao nível da comunicação com alguém. E, supostamente, quando se casa, ela espera que seja o seu marido. Nem sempre acontece. Muitas vezes o que acontece e o que está na base, às vezes, de alguma infidelidade por parte das mulheres, é precisamente quando uma dessas duas principais necessidades não estão a ser satisfeitas e ela depois encontra numa terceira pessoa, muitas vezes colega de trabalho, que é aquele que a escuta,
que é aquele que acaba depois por valorizá-la na conversa, e a mulher, sem se aperceber, acaba por se começar a aproximar mais de outro que não o seu cônjuge, exatamente porque ele encontra fora do relacionamento a satisfação de uma necessidade que é para ela primária. Acontece também mesmo com o homem, mas hoje estamos a falar especificamente das mulheres. Ou seja, não é só uma questão de ir ao encontro, de satisfazer, de querer agradar a mulher, mas é realmente, eu diria, uma necessidade básica. Da mesma forma que na vida temos necessidades básicas, como a alimentação, o descanso, por aí fora, nas necessidades emocionais, estas são necessidades básicas da mulher, não é? E às vezes nós, nos nossos contactos, às vezes nos deparamos com alguma situação, por exemplo, uma senhora que acaba por deixar o seu marido e troca por outro que, enfim, nem é melhor parecido, nem é mais estável na sua vida financeira, e a pessoa fica a pensar, mas o que é que ela viu nele? E essa não é a questão, é o que é que ele fez que o seu marido não fez. E basicamente tem a ver com isto: ouvir, conversar, estar ali para essa intimidade, não é? E já agora é um risco muito grande quando uma mulher que não se sente ouvida vai desabafar as suas lutas, os seus problemas com um homem, por exemplo, porque o risco de se criar uma intimidade indevida é enorme. Claro, exatamente. Deixa-me brincar, se permites, temos que fazer o intervalo, mas muitas vezes os homens não têm noção que aquela pergunta que podemos fazer como homens nas nossas necessidades à esposa, olha, queres fazer amor comigo? É a mesma coisa quase quando ela diz para nós, olha, queres falar comigo? As necessidades são quase idênticas e aí muda o chip, nós percebemos, espera, se ela está a pedir para falar comigo, é melhor dar-lhe atenção. Exatamente. Muito bem, para si que está desse lado, eu sei que é muita informação que nós trazemos até si e às vezes não é possível digerir tudo. É por isso mesmo que nós temos uma oferta para si e vamos fazê-la já a seguir. São apenas alguns segundos, a um breve intervalo. Até já. TV Novo Tempo, o canal da família, o canal da esperança. Estamos de volta, como disse, foi mesmo há alguns segundos e tenho a oferta deste guia de estudo Entre Família. É um guia de estudo bastante completo em todas as áreas, preparados por especialistas exatamente para nos ajudar no contexto familiar, não só em todos estes assuntos que temos vindo a falar, sobre melhorar a comunicação, compreendermos as necessidades uns dos outros, mas também na nossa relação com os nossos filhos. Também com exemplos muito práticos, até com alguns testes para nos ajudar naqueles que serão os desafios comuns que todos nós enfrentamos como famílias. Se não tem desafios, se não tem problemas, então não precisa do estudo para nada. Este guia de estudo não lhe vai ser útil. Mas se no seu contexto familiar gostaria de melhorar em alguns aspectos e certamente aqui e acolá encontra alguns desafios, então este guia de estudo é para si. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Basta enviar-nos uma mensagem para o 933 93 92 91. Vou repetir, 933 93 92 91. Basta colocar na mensagem as palavras Entre Família, depois entraremos em contacto consigo para lhe podermos enviar gratuitamente este guia de estudo para a sua casa através do correio. Daniel, estamos a falar de necessidades, estamos a olhar para as necessidades da mulher neste momento. Já olhámos para as duas primeiras, mas ainda temos mais 3 pela frente. Exatamente. E é interessante que a terceira está muito associada à anterior. A necessidade de honestidade, de abertura. Isto tem a ver com, novamente, a intimidade. Na generalidade, os homens, quando vão adquirindo alguma experiência no seu relacionamento com a mulher, a esposa, vão muitas vezes chegar à conclusão isto é mais complicado, mais difícil do que eu pensava, não é? E vice-versa, diga-se de passagem, não é? Mas os homens são mais... distraídos nessa área. São mais... acabam por dizer isto é muito complicado. Mas na realidade não é assim tão complicado. Nós precisamos é de compreender como é que as coisas são e como é que elas devem ser.
E muitas vezes ouvir a esposa manifestar esta atenção, este interesse. Há uma frase no inglês que é muito engraçada. Happy wife, happy life, não é? Exatamente. Ou seja, uma esposa feliz, uma vida feliz. E isto é tão importante para o homem. Fazer a esposa feliz, porque se a esposa estiver feliz, ele vai ser feliz, não é? E esta terceira necessidade emocional tem muito que ver com a necessidade da mulher, saber que a pessoa com quem se relaciona é absolutamente verdadeira e autêntica. É verdade que nenhum de nós é perfeito e muitas vezes cometemos erros, e então a nossa tendência é escondermos-nos, como Adão e Eva fizeram, não é? Mas a intimidade emocional só é alcançada se nós tivermos a capacidade de sermos completamente verdadeiros, honestos, um com o outro, não é? Um outro programa futuro falaremos sobre a questão do perdão, que é muito importante. Infelizmente, às vezes magoamos, ferimos o outro, mas quando existe essa honestidade, essa intimidade a nível do relacionamento, eu diria que o grau de satisfação é elevadíssimo para elas, mas para eles também, porque depois as necessidades deles também vão ser supridas, não é? Eu gostaria de fazer uma pequena provocação, se tu me permitires. Eu diria, a quarta necessidade que nós vamos abordar a seguir é a questão do suporte financeiro, de uma estabilidade financeira. Mas a provocação isto não é realmente uma necessidade de ambos? Pronto, aí é que está a questão. O Dr. Willard faz esta... porque esta é uma conclusão que pode ser mais ou menos disputada, não é? Mas na observação e inquéritos mesmo, fez-se esta constatação. Se perguntassem ali um bocadinho antes da boda, antes do casamento, a uma mulher ou às várias mulheres, perguntando primeiro aos homens, vamos colocar assim, se continuavam com a ideia de se casar, recebendo naquele momento a informação de que a esposa não iria contribuir financeiramente em nada para o casamento. Quantos desses homens, foi feita a pergunta, quantos desses homens continuavam com o casamento? Uma boa parte dos homens disse, eu casava assim mesmo que ela não trouxesse nada financeiramente. Fizeram a mesma pergunta às mulheres, nenhuma. Nenhuma aceitaria casar-se se não houvesse da parte do homem o compromisso de contribuir financeiramente para o sustento da família. É verdade que nós vivemos numa sociedade em que as coisas vão se nivelando, são muito semelhantes. Muitas vezes aquilo que um contribui financeiramente é semelhante ao outro e também as responsabilidades dentro de casa começam a se tornar cada vez mais semelhantes. Mas no nosso psiquê, na nossa diferente forma de pensar, é interessante que é a psicologia que nos diz que as mulheres têm esta expectativa de ter um suporte, um apoio emocional, no sentido que o homem assumirá, de alguma forma, uma responsabilidade pelo sustento da família. Eu também diria que, se calhar, até vou mais longe, Daniel, se me permites. Eu acho que até é mais do que algo cultural. Para nós que acreditamos num projeto divino, percebemos que na sua gênese Deus também deu essa responsabilidade ao homem. Eu acho que nós, interiormente, sentimos essa necessidade de sermos os provedores, em última instância, daquilo que é o sustento da nossa família. E, de alguma forma, a mulher também reconhece esse papel no homem. Ela tem outros papéis, mesmo que queira ter uma carreira profissional, mesmo que queira contribuir. Eu diria que hoje em dia, infelizmente, é quase uma necessidade. Quase dificilmente os lares conseguem subsistir, sendo só um a prover esse sustento. Mas eu diria que, mais que culturalmente,
eu diria que na nossa gênese existe essa responsabilidade, eu diria, quase que afeta, sobretudo homens que passam pelo desemprego, têm problemas complexos do foro emocional, tal é essa carga de responsabilidade, não é? Exatamente. O homem só acusa muito mais o abatimento psicológico quando não consegue ter esse papel do que a mulher propriamente dita, não é? Ela sendo mais relacional, ela estando mais focada e ocupada com os relacionamentos e com outros assuntos domésticos, ela acaba por aceitar isso com alguma normalidade, o que é muito mais difícil para o homem, não é? A última, eu diria que é um grande desafio para a sociedade nos dias de hoje. O compromisso do homem perante a família, o estar presente nos momentos importantes dos filhos, da esposa, fazer-se presente, mas não é apenas de corpo. Presente, permita-me a expressão, estar efetivamente presente, de tempo de qualidade, é uma necessidade muito grande para as mulheres. E nos dias de hoje é um problema e um desafio muito grande para as famílias. Então, sendo que todo o projeto doméstico familiar é um interesse quase que intrínseco, natural da mulher, é ela que tem os filhos, não é? Haver da parte do homem esse mesmo comprometimento, esse mesmo interesse, dá-lhe este conforto interior de saber que ela não está sozinha. Infelizmente, isto não é verdade para milhares e milhares e milhões de mulheres, não é? Que se veem sozinhas ou que, estando acompanhadas, não têm, da parte do marido, este comprometimento. Olha, os teus filhos estão a fazer barulho, não é? É como se fosse só responsabilidade dela. É interessante como uma mulher aprecia um homem que gosta de crianças, por exemplo, ou goste de animais também, que revela uma certa ternura que para ela é essencial, não é? Daí que isto aparece na psicologia como uma necessidade emocional dela, de saber que ela não está sozinha neste que são os grandes... Do ponto de vista da educação, e teremos alguns episódios para falar sobre as crianças, a ausência da figura masculina em casa tem sido uma tragédia para a formação dos rapazes e das meninas também. Uma menina que não sente o amor, o carinho do pai, ela será muito mais instável quando ela chega à puberdade e começa a ter outros relacionamentos. Portanto, a presença do pai é aqui indispensável e surge aqui como uma necessidade emocional muito importante. Muito bem, estamos a chegar ao final de mais um programa. Certamente que vamos depois, ao longo dos próximos episódios, abordar ao pormenor cada um destes aspectos até de uma forma mais aprofundada. Mas aqui ficam as dicas e aqui também está respaldado a nossa responsabilidade de trazermos não só as responsabilidades dele, não só as necessidades dele, mas também as necessidades dela. Quero lhe dizer mais uma vez que é com muita alegria, com muita satisfação, que nós preparamos este guia de estudo que lhe estamos a oferecer entre famílias. Um conjunto de especialistas pensou em trazer para cada um dos nossos lares, pelo menos, mesmo que seja singelo, esta ferramenta fantástica que nos dá algumas orientações e serve mesmo como um princípio para nós conhecermos uns aos outros, melhorarmos a nossa comunicação, melhorarmos o nosso relacionamento com os nossos filhos, muitas dicas práticas para alguns dos principais desafios que nós encontramos em contexto familiar. E o melhor de tudo é que é totalmente gratuito. Não hesite, entre em contacto connosco, mande-nos uma mensagem para o 933 93 92 91. Vou repetir, 933 93 92 91, com as frases entre família, para sabermos que é este o guia de estudo a que se refere, e depois enviaremos gratuitamente para a sua casa. Dizer-lhe também
que se só agora entrou em contacto connosco e assistiu a este programa entre Ser Família, onde hoje abordámos precisamente as necessidades primeiras, básicas da mulher, saiba que já o fizemos também com o homem. Ele está disponível em podcast, em radiorcs.novotempo.pt, mas também no YouTube de Novo Tempo Portugal. É só procurar pelo programa Ser Família. Despeço-me, agradeço mais uma vez ter estado desse lado. Marcamos encontro em mais um Ser Família no próximo programa. Até lá, se Deus quiser.